Bom, pessoal, vamos aqui para o primeiro resumão do mercado do dia. Estamos a poucas horas da abertura da Free Agency. A Free Agency abre às 7 horas da noite, agora são 4h30 da tarde, então falta pouco para a abertura do mercado, para as loucuras da Free Agency começarem. Só que já tem algumas movimentações acontecendo, e aí nesse vídeo eu separei algumas movimentações, alguns rumores que saíram aí nas últimas horas, tá bom? Então, bora aqui pro primeiro movimento, que foi o buyout de Jordan Clarkson com o Utah Jazz. Exatamente, cara. O Jordan Clarkson tinha aí um expirante, né, para essa próxima temporada. Se não me engano, era um expirante de 14 milhões de dólares. Deixa eu só confirmar. Aqui, ó. Exatamente. Ele tinha um expirante de 14,2 milhões de dólares. Só que, segundo o Champ Charania, Clarkson e Jazz entraram num acordo e o buyout aconteceu. E aí, com isso, Jordan Clarkson está livre no mercado e vai poder assinar com quem quiser. Um valor muito bom, né? O Jordan Clarkson é um bom jogador, né? Se consolidou nos últimos anos como um dos reservas mais produtivos da NBA, né? O Clarkson, cara, o Clarkson, ele vem de, mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6 temporadas seguidas entregando mais de 15 pontos de média. Na última temporada ele entregou 16,2. Beleza, jogou pouco, jogou só 37 jogos, mas ainda assim. Na anterior foram 17. Em 22-23 ele entregou 20,8 pontos de média. Então estamos falando de um reserva muito bom. Um cara que em 2021 levou o prêmio de melhor sexto homem. Não é um cara jovem, é um cara de já 33 anos, mas ainda assim, mano, é um excelente valor aí disponível. E um cara que, mano, caberia em diversos times. O Charania fala que tem muito contender de olho nele. Muito contender interessado em assinar com o Clarkson, até porque acredito eu que ele não deve pedir nenhum valor muito alto. Eu acredito que, mano, se bobear, ele aceita até menos que a mid-level, né? Que seria de 14 milhões. Se bobear, ele aceita até menos do que isso. Então é um valor muito interessante. E, mano, me surpreende muito o Jazz não capitalizar em cima dele, velho. Mano, é loucura o Utah Jazz perder o Clarkson de graça. É loucura, né? Vai perder o Clarkson de graça. A troca do Colin Sexton foi horrorosa, ao meu ver. Então, mano, uma off-season bem, cara, bem questionável do Jazz. A única coisa que se salva até agora no Jazz foi o Ace Bailey, na 5, que pode vir a ser um steal, se o Ace Bailey atingir o potencial dele. E para por aí, mano. Todo o resto que o Jazz fez até agora, mano, não concordo com nada. E mais um valor que o Jazz não capitaliza direito. Mano, surreal o Utah Jazz aqui, viu? Surreal. E, mano, quem aí precisa de pontos vindo do banco, cara, Jordan Clarkson é uma opção excelente. O Atlanta Hawks é um time que pode ir atrás do Jordan Clarkson. Tem sido muito falado que o Caris LeVert talvez não fique. E se tem uma coisa que a Atlanta precisa é de pontos vindo do banco, com a saída do Caris LeVert. E o Jordan Clarkson te entrega exatamente isso. Então Atlanta, Orlando é um time que poderia ir atrás do Jordan Clarkson. O próprio Lakers, né? Vários times, cara. Vários times. Golden State, dependendo do valor que o Clarkson pedir. Knicks. Mano, eu vejo muita gente indo atrás do Clarkson, mano. É um jogador bom. É um jogador bom.
É meio peladeiro? É meio peladeiro. Tem idade meio avançada? Tem idade meio avançada. Mas para um contratinho de 2 anos, 14, 13, 12 milhões, cara, eu acho super válido. Então, ótimo valor à disposição. E vou te falar, ele não termina o dia sem ter um time. Até o fim do dia, o Clarkson vai assinar com alguém. É um cara muito bom dando sopa, velho. Muito bom. Enfim. Uma outra movimentação que aconteceu hoje foi a renovação do Batum, né? O Batum renovou com a equipe do Clippers 11,5 milhões por 2 anos de contrato, tendo uma team option no segundo ano. Uma renovação boa, um valor bom por um jogador extremamente útil. O Batum não é mais o mesmo jogador que era há 5, 6 anos atrás, mas ele ainda é um cara sólido, um cara que te entrega a bola de 3, que te entrega uma boa defesa, que pega rebote, um cara experiente, um cara que vem de boas temporadas, né? Pegando aqui as últimas temporadas do nosso Batunzeira. Cara, aqui, ó. Mano, temporada passada, jogou 78 jogos, 43,3% de aproveitamento no perímetro. Aí, na anterior, ele começou no Clippers e depois foi pra Filadélfia. Cara, passou dos 60 jogos, quase 40% de aproveitamento pra 3 também. E tudo isso entregando uma ótima defesa. É um cara que não joga menos de 59 jogos, já faz o quê? 1, 2, 3, 4, 5 temporadas, mano. Então é um cara consistente, um cara que tá sempre à disposição e um cara útil pra caramba. Então pra mim um ótimo movimento do Clippers, valor muito bom. E, velho, esse tende a ser o último contrato do Batum, né? Ele já falou que ele pretende se aposentar em breve, então veremos aí o último ano de Batum na NBA. E acredito que ele tende a fechar com chave de ouro essa belíssima carreira que ele construiu aí na liga. Então, outro movimento que tivemos hoje. Uma outra negociação fechada hoje, e nem uma negociação, vai. Não chegou a ser uma negociação. Mas tivemos o Golden State exercendo a sua team option no Gui Santos, né? O Golden State, segundo o próprio Golden State, né? O Warriors soltou um comunicado ontem. Eu acabei não comentando ontem porque eu acabei esquecendo, tá, galera? Então eu vou comentar agora. O Golden State anunciou que exerceu as team options tanto do Gui como do Quinten Post, né? E aí os dois ficam no Golden State por mais uma temporada. No caso do Gui, é uma team option de 2,2 milhões. Né? E é importante lembrar que esse contrato do Gui não é garantido. Não é que o Warriors renovou o contrato do Gui. Por isso que eu falo que não foi uma negociação fechada. Porque não teve contrato renovado. O Warriors simplesmente ativou a sua team option. O Gui pode ficar essa temporada no Golden State, como pode também ser dispensado a qualquer momento, porque o contrato não é garantido, tá? Mas já é um começo. Já é um começo, é um sinal de que o Golden State gosta do Gui, porque se não gostasse dele, se não tivesse planos para ele, não tinha ativado a team option, tinha deixado ele ir embora agora. Exerceu e a tendência é que o Warriors avalie durante essa temporada se vale a pena dar um contrato, né, mais extenso para o Gui e também para o próprio Quinten Post. Mas não deixa de ser uma notícia boa. Gui Santos deve ter mais uma temporada para mostrar o seu basquete, assim como ele fez nessa temporada e fez bem. Né? O Gui Santos teve ótimos minutos nessa temporada, jogou bem, foi titular em alguns jogos, teve minutos em playoff e performou. Teve grandes jogos, o jogo dele contra a Detroit foi uma coisa absurda e teve outros jogos onde ele foi extremamente impactante. Então, é um bom sinal, uma boa notícia para o Gui, mas, repito, não é uma renovação de contrato. O Warriors só exerceu sua team option e o contrato do Gui não é garantido.
tá? Então, Gui, mantém o foco, mantém a pegada para garantir esse contrato aí a longo prazo. Basquete ele tem que manter o foco e manter o trabalho e seguir trabalhando que a recompensa vai vir. A recompensa vai vir. Mas fica aí, né, o registro. Gui Santos tem o seu contrato parcialmente, né, não renovado, mas ele ganha mais um ano aí para mostrar o seu trabalho lá no Golden State. Fechou? Então, esses foram os 3 negócios confirmados. Sobre rumores, temos 2 rumores aí saindo. O primeiro é em relação ao Russell Westbrook, né? O Westbrook está disponível aí para assinar com quem quiser. Ele recusou sua player option. E segundo o Mark Stein, 3 times têm demonstrado interesse no Westbrook: New York Knicks, Sacramento Kings e 4 times, né? Pelicans e Minnesota. Esses 4 times teriam interesse no Westbrook. E ele também fala que um retorno para o Denver não está totalmente descartado. Então o Westbrook está atraindo atenção no mercado. Eu acho que Sacramento e o próprio Denver talvez sejam os times que mais fazem sentido irem atrás do Westbrook, né? O Kings precisa urgentemente de armador e o Westbrook pode ser uma opção. Claro, não para ser titular, mas para ser reserva, né, de algum armador que eles busquem no mercado. E o Denver, cara, o Denver já não tem profundidade. Perder o Westbrook tiraria, né, um dos poucos reservas decentes que esse time tem. E sim, o Westbrook foi um reserva decente. A temporada do Westbrook foi boa. Ele teve um bom ano em Denver. Então eu acho que Denver e Kings são os que mais fazem sentido, né, darem um contrato pro Westbrook. Minnesota pode ir atrás do Westbrook pela questão do Mike Conley, que não tá ficando mais jovem, então pode ser que o Minnesota queira ter o Westbrook pra, né, rodar ali com o Mike Conley e talvez também com o Rob Dillingham, que precisa ter mais minutos, né? Passou da hora dele ter mais minutos lá em Minnesota. O Pelicans vai ter o DeJounte Murray sendo desfalque durante a maior parte da temporada, então talvez eles queiram o Westbrook para ser ali um reserva do Jeremiah Fears, para servir até de mentor pro moleque. E o Knicks precisa de profundidade, né? Precisa de profundidade, e o Westbrook, pelas características que ele tem, atlético, bom defensor, um cara muito intenso, poderia fazer sentido pro time, né? Seria uma boa força ali vinda do banco, né, para ajudar o Nicão. Então, na real, todos os times aí interessados fazem sentido ter o interesse, mas eu realmente acho que Kings e Denver são os mais prováveis, né? São os mais prováveis a ficar com o ex-MVP Russell Westbrook, que fico muito feliz de ver ele gerando esse interesse, né? Foi muito falado aí nos últimos tempos sobre a possibilidade dele deixar a NBA, dele ir para a Europa, mas parece que não, parece que ele permanecerá na NBA e vai jogar num time bom, né? Knicks, Kings, Denver, Minnesota, são todos times bons. O Pelicans talvez seja o menos bom de desses aí, mas ainda assim é um time que, se todo mundo ficar saudável, é um time que compete. Então, veremos o Westbrook em um ambiente competitivo, muito provavelmente. E o outro rumor que saiu, esse aqui é um rumor forte. Rumor forte. Deixa eu até ver se saiu mais algum. Não, até o momento não. Então, ó, último rumor aqui pra fechar. Rumor forte, rumor bom, envolvendo o interesse do Golden State Warriors em Al Horford. Exatamente, segundo Jake Fisher, o Golden State tem o Al Horford como a sua prioridade na abertura do mercado. O Al Horford não tem contrato para essa próxima temporada, ele é um agente livre irrestrito e não existe nenhum tipo de garantia de que o Celtics vai oferecer um contrato para ele. Eu já até falei aqui no canal, falei nessa semana,
que caso o Horford não se aposentasse, eu via o Celtics deixando ele ir embora. Eu, sinceramente, não vejo o Celtics dando um contrato pro Horford, ainda mais nessa situação que o Celtics está, onde o time quer, né, abrir espaço na folha. Eles acabaram de sair do second apron com as trocas do Porzingis e do Holiday. Então, eu acho que não faria muito sentido eles adicionarem 7, 8 milhões na folha para manter um Horford que provavelmente jogará só mais uma temporada na NBA, né? Eu acho que faz muito mais sentido para o Celtics na parte financeira renovar com o Cornet por uns 4, 5 milhões ao ano, um contrato de 2 anos, do que com o Horford, né? Luiz, tá falando que o Cornet é melhor do que o Horford? Não, o Horford é infinitamente melhor do que o Cornet, mas é custo-benefício, gente. Você vai pagar 7, 8 milhões no Horford que vai jogar um ano só. Um ano onde o Celtics não vai brigar por título. Então, pra mim não faz muito sentido o Celtics manter o Horford e, aparentemente, ele deve realmente não ficar, visto que o Golden State, segundo o Fischer, vai com tudo pra cima do vovô Horford. Pro Golden State faz todo sentido ao Horford. Todo sentido. O Golden State quer brigar por título. O Golden State quer ser campeão nessa próxima temporada. E um cara com a qualidade do Horford e, né, com um valor relativamente baixo, porque o Horford não vai pegar mais de 7, 8 milhões. Não vai. E para um Warriors que não pode gastar tanto, que não tem tanta flexibilidade, meu Deus, custei aqui falar, hein? Flexibilidade financeira, cara, o investimento no Horford faz todo sentido, porque o Golden State não tá pensando no médio e longo prazo. O Golden State tá pensando no curto prazo. É agora. E pra um ano, cara, o Horford faz sentido pro Warriors, mano. E as características do Horford são excelentes pro Warriors. Um cara que protege bem o garrafão, é um cara muito inteligente, tem um alto QI de basquete, arremessa bem, mata a bola de fora. Então, mano, pro Golden State faz todo sentido do mundo investir no Al Horford. Pro Celtics, pra mim, hoje não faz muito sentido. Pro Golden State faz todo sentido. E segundo Jake Fischer, Golden State vai pra cima dele com tudo na abertura do mercado. Gosto muito dessa ideia, viu? Gosto muito dessa ideia. Garrafão é uma necessidade do Golden State e não é de hoje. E o Horford ajudaria muito nisso, cara. Você imaginar aí uma rotação pra fechar jogo com Horford, Draymond Green, Jimmy Butler, irmão, você tem uma defesa foda pra fechar jogos. Com ataque. Porque o Horford mata a bola de fora, ele ajuda no ataque também. Então, gosto demais da ideia. E se hoje eu tivesse que apostar, apostaria no Horford se mudando para São Francisco. Porque realmente faz muito sentido. Muito sentido. Enfim, essas eram as notícias que eu queria trazer nesse resumão. Durante o dia, né, eu vou trazer mais edições desse resumão do mercado, tá? E se acontecer alguma contratação grande e tal, eu vou trazer vídeos individuais falando sobre essas contratações maiores. As contratações menores, as renovações menores, eu vou trazer nesse resumão. Fechou? Então, é isso, minha gente. Tamo junto, grande abraço e nos vemos aí no decorrer do dia com mais conteúdo. Tchau!